Vamos lá, galera. Nosso objetivo agora é trabalhar funções de pesquisa e referência. São funções que estão na moda em concurso público. Talvez sejam as funções mais difíceis dentre as previsíveis, dentre aquelas que a gente consegue acreditar que vai cair, né? Porque o Excel ele tem mais de 400 funções. Há funções que são imprevisíveis, essa a gente não considera. Mas dentre aquelas previsíveis, PROC-V e PROC-H estão despencando nas provas. Então, vamos entender? Vamos. PROC-V e PROC-H. A função PROC-V, PROC é de procura, V é de vertical. PROC de procura, H de horizontal. Então, PROC-V é procura vertical. Cuidado que tem sempre um desavisado que fala procura de valor. Não é procura valor, é procura vertical. E o PROC-H, procura horizontal. Ok? Quando você pensa procura vertical, vertical tem que sempre procurar onde, gente? Na coluna. Vertical procura na coluna e retorna o valor da linha. Horizontal procura na linha e retorna um valor da coluna. Como é que é? Vou explicar, vai ficar tranquilo. Olha comigo. Vamos criar uma planilha com meses e faturamento. Para eu poder explicar, para eu poder dar um exemplo aí. Meses e faturamento. Aí eu tenho aqui janeiro, fevereiro. Eu não preciso ficar fazendo mês a mês, porque o Excel tem um recurso de lista. Então, fevereiro, copiei para baixo, ele já fez até junho. Beleza. Agora eu vou colocar valores aqui quaisquer. Estou preenchendo com valores aleatórios. Beleza. Agora eu vou criar uma planilha onde eu quero saber o valor do faturamento de... Quando você digitar o mês, ele tem que colocar o valor do lado. Então, se eu chegar aqui e colocar março, ele vai ter que colocar o valor do lado. Como é que ele vai fazer para colocar o valor? Eu vou ter que procurar verticalmente ou horizontalmente. Raciocina aí. Março, eu estou procurando março numa coluna ou numa linha? Eu estou procurando março dentre os meses. Então, eu vou estar procurando março na coluna A. Quando eu digito a função PROC-V, eu vou procurar dentro de uma coluna. Então, procura vertical. O que as pessoas acham mais difícil na função PROC-V é a sintaxe. E, para desmistificar isso, eu vou considerar com vocês um raciocínio da minha filha. Como é que é? Minha filha tem 12 aninhos. Se eu chegar para ela e falar assim, Belinha, procura para mim, qual é a primeira coisa que ela vai me perguntar? Se eu falo assim, me faz um favor, ela vem toda solícita. Procura para mim? Cara, se eu pedir para ela procurar, ela vai responder, sim, papai, procuro. E aí, ela vai ficar olhando para minha cara com uma cara assim de, né, tipo, procurar o quê? É a primeira coisa que você vai falar. Procurar o quê? Então, procurar o quê? Eu quero que procure março. Eu quero que procure, nesse caso, eu quero que procure março. Então, vou colocar aqui, procurar o quê? Procurar março. Quem é março? É D4, que é a célula anterior. Aí, voltando para o papo da Belinha. Eu falo, Belinha, procura para mim. Ela fala o quê? Procura um tênis. Aí ela vai perguntar, aonde? No meu armário. Quais são as perguntas que ela faz? É isso que eu quero que você perceba. A primeira pergunta, ela me pergunta, procurar o quê? A segunda pergunta, ela vai me perguntar, procurar aonde? E a terceira pergunta, ela vai me perguntar o quê? Quando ela chegar no armário, tem uma porrada de tênis. Aí ela vai me perguntar qual? Qual tênis? Aí eu vou falar para ela, eu quero tênis azul. Então,
há 3 perguntas, quando você manda procurar alguma coisa, que são perguntas relativamente óbvias. Procurar o quê, aonde e qual. Né? Por quê? Procurar um tênis. Aonde? No armário. Retorna qual? O azul. Seria a lógica das perguntas. Então, PROC-V. Qual é a sintaxe da função PROC-V? Valor procurado, matriz, índice da coluna. Existe um quarto argumento que é opcional. Argumento opcional a gente vai colocar entre colchetes. O quarto argumento, ele quer saber a correspondência, que pode ser exata ou aproximada. Exata ou aproximada. Esse quarto argumento, por ser opcional, a gente não vai trabalhar ele agora não. A gente só vai decorar os 3 primeiros que são obrigatórios. Valor procurado, ele está respondendo o quê? A matriz está respondendo onde? E o índice da coluna vai estar respondendo qual? São as 3 perguntinhas básicas. O que, onde, qual. Valor procurado, matriz e índice da coluna. Então, voltando aqui para a questão. Eu vou procurar D4. D4 é março. Aonde eu vou procurar? Eu vou procurar dentro dessa tabela. A tabela vai de A2 até B7. E quando encontrar a informação, março, ele quer uma informação, uma resposta da linha. Na linha de março, só tem 7.000. E aí, o que eu vou ter como retorno? 70.000. 70.000 é a coluna 2. Então, eu vou colocar o índice da segunda coluna, 2. Quando eu der Enter, ele vai me retornar 70.000. Dessa maneira, se eu escrever aqui, fevereiro, ele vai me retornar, ele deveria me retornar corretamente 60.000. Abril, ele não está encontrando. Por que ele não está encontrando? Para que ele mostrasse, os dados deveriam estar ordenados em ordem alfabética. O fato de não estar ordenado em ordem alfabética, de não estar ordenado, faz com que ele retorne esse não disponível. Aí eu sou obrigado a colocar o quarto argumento. Qual é o quarto argumento? O quarto argumento vai ser a correspondência exata ou aproximada. Eu quero a correspondência exata. Então, eu vou colocar aqui como quarto argumento a correspondência exata. Exata é falso. Então, eu vou escrever aqui falso. Vou explicar melhor esse papo do argumento. Vou explicar melhor a sintaxe. Deixa eu só mostrar que funciona. Abril, maio, junho. Conforme eu estou colocando aqui o mês, janeiro, ele está mostrando corretamente o faturamento. Então, o primeiro objetivo que eu tenho com essa planilha é mostrar para vocês quando que você vai usar uma PROC-V. Qual seria a finalidade do uso da PROC-V? Ele vai procurar um valor numa coluna. Encontrou? Estou procurando janeiro. Encontrou janeiro? Sim, está nessa linha aqui. O que ele vai fazer? Ele vai retornar uma informação da linha. E nesse caso, a linha só tem 58.000. Então a única informação coerente para eu retornar é o 58.000 mesmo. E aí, esse é o meu primeiro exemplo. Mas vamos colocar mais campos nessa planilha. E vamos fazer o seguinte, propositalmente, eu vou tirar essa planilha aqui da coluna A e vou colocar em outro lugar. Ó. Eu quero pegar a planilhazinha aqui da coluna A e da coluna B e vou colocar em outro lugar. Pronto. Meses, faturamento. Vamos colocar agora gastos. E resultado. Em gastos, eu vou colocar aqui
18 mil, 17 mil, 15 mil, 18 mil, 16 mil, 14 mil. E o resultado agora? O resultado agora vai ser a diferença. Quando eu copiar para baixo, ele já faz automaticamente. Beleza. Então, o que eu estou mostrando agora? Uma tabela maior. Uma tabela que tem 4 colunas. Meses, faturamento, gastos e resultado. Imagine que eu quero saber o resultado do mês de março. Então, eu quero o resultado de março. Como é que eu vou fazer? Ou de qualquer mês. Né? Deixa eu diminuir o zoom aqui. Eu quero que apareça, eu quero digitar o mês aqui e quero que apareça o resultado de março embaixo. Pronto. Qual vai ser a função? Eu vou procurar março na coluna C. Então, eu estou procurando numa coluna, vai ser um proc V. Vamos lá. Igual a proc V, abre parênteses. O que eu vou procurar? Eu vou procurar março. Março está... A palavra que eu estou procurando está aqui, ó, na célula H6. Então, isso é o que eu estou procurando. Aonde eu vou procurar? Agora, minha tabela é maior. Eu vou procurar de C4 até F9. A minha tabela agora tem 4 colunas, então a minha matriz ficou maior. E o que ele vai retornar? Aí é que eu estou querendo... Aí é que entra um detalhe. Essa matriz ela tem 4 colunas. A primeira coluna é meses, a segunda coluna é faturamento, a terceira coluna é gastos e a quarta coluna é resultado. Se eu quero o resultado, eu quero o índice de número 4. Observe que esse índice ele não tem correspondência com a letra da coluna. O número 4 é o resultado, mas o resultado está na coluna F. F não é a quarta letra do alfabeto. Não há correlação do número do meu índice da coluna com a letra. Entendem? Aqui eu tenho 4 colunas. Essa é a minha matriz. A primeira coluna tem o índice 1, a segunda coluna tem o índice 2, a terceira coluna tem o índice 3 e a quarta coluna tem o índice 4. Quando eu coloquei 4, eu determinei que eu quero pegar o resultado. Se eu tivesse colocado 2, ele ia pegar o faturamento. Se eu tivesse colocado 3, ele ia pegar os gastos. Agora, como eu quero procurar exatamente por março, eu vou escrever aqui falso. E esse finalzinho eu ainda vou melhorar depois criando mais exemplos. Olha como é que vai funcionar agora. O resultado de março é 55 mil. Se eu colocar aqui janeiro, o resultado é 40 mil. Se eu colocar aqui dezembro, o resultado é... Não tem. Por quê? Porque só vai até junho. Ah, entendi. Então, junho, 60 mil. Quando eu coloco alguma coisa que não existe, ele está me retornando um tipo de erro. Tralha não disponível, é o ND. Todo tipo de erro começa com uma tralha. Né? Então, tralha ND seria o quê? Não disponível. Beleza. Agora que a gente já está entendendo melhor a função PROC-V, eu vou dar um outro exemplo de sua utilização. Vou colocar aqui faixa etária. Bom, até 12 anos, criança. Passou de 12 até 16, adolescente. Até 20, vamos botar aqui, jovem. O que eu estou criando? Eu estou criando minhas personas. Ah, eu vou trabalhar com marketing e vou ter públicos diferentes. Até 40, eu tenho o adulto 1. Até 60, eu tenho
o master. E passou de 60 até 99, vai ser o idoso. Legal. Então, eu criei a minha faixa etária e criei legendas para essas faixas etárias, que são as minhas personas lá, para eu trabalhar uma estratégia de marketing. E aí, eu tenho os clientes. Quem serão os clientes? Adriana, Bruno, Renato. O que mais? Adriana, Bruno, Renato. Eu vou ter que colocar primeiro a coluna da idade e depois a coluna do nome. Idade. 45. Renato. 40. Adriano. 28. José. Na verdade, eu posso colocar a ordem aqui, não vai influenciar, né? Então, vou até arrastar a idade para o cantinho do lado. Renato, Adriana, José, Bruno e Rosenval. Legal. O Bruno tem 32 e o Rosenval tem 35. Agora eu quero saber qual a persona de cada uma dessas pessoas. Vamos colocar a Bela aqui também. A Bela tem 12. Como é que eu vou fazer? Eu vou procurar a idade lá na tabela de faixa etária e vou retornar a persona. Então, ó, eu vou procurar a idade lá na tabela PROC-V, né? Porque eu estou procurando na coluna A. Então, eu vou procurar verticalmente. O que eu vou procurar? Quais são as perguntas? O que, aonde e qual? Então, o que eu vou procurar? A idade. Quem é a idade? F2. Aonde eu vou procurar? Nessa tabelinha aqui, ó. E o que eu vou retornar? O índice 2, que é a legenda daquela idade. Aí eu vou colocar o índice 2. Sendo que se eu procurar a correspondência exata agora, se eu colocar falso, ele só vai me mostrar se a idade estiver exatamente aqui dentro. 45 não tem, ele mostrou não disponível. 40, ele vai mostrar adulto 1. Mas se eu tenho 45? Aqui chegou a hora de trabalhar com uma correspondência aproximada. Aí eu tenho que colocar verdadeiro. Esse quarto argumento, ele trabalha com verdadeiro ou falso. O verdadeiro é o padrão, é o aproximado. E o falso é a correspondência exata. No exemplo anterior, eu queria procurar março. Se não tiver março, me dá erro, me dá lá que não tem. Agora, eu não quero procurar exatamente o 45. Eu quero que ele me mostre que o 45 é adulto 1. Então, eu tenho uma correspondência aí aproximada. Aí eu vou colocar o verdadeiro no final. Dessa maneira, adulto 1. Agora, eu quero copiar para baixo. A matriz ela não vai mudar. Então, eu vou congelar a matriz para que ela não possa variar. Congelar a matriz, eu vou congelar com o cifrão. Coloquei o cifrão no A2, coloquei o cifrão no B7. Beleza. Agora, quando eu copiar para baixo, ele vai me dar a categoria de cada um. Pessoal, a Adriana não tem 40 não. A Adriana tem quantos? 40 ela tinha quando eu a conheci. A Adriana tem quantos? Olha aí. A Adriana tem 45. Adulto 1. A Adriana tem 27. É jovem. Né? Observe que a partir de ele vai ter aquela categoria. Para considerar a partir de, a gente tem que colocar a correspondência aproximada. Então, esse é um outro exemplo prático aí
da utilização do PROC-V. Legal. Professor, ensina pra gente agora aquele outro, PROC-H. Vamos embora. Eu tenho aqui, ó, meses e faturamento. Tá. Eu tenho meses e faturamento. Só que eu vou transpor esses dados. Eu vou copiar. Na verdade, eu vou recortar. E na hora de colar, eu vou transpor os dados para que as colunas se tornem linhas. Tem que ser copiando. Tá bom. Vou copiar, Ctrl C, e vou colar especial com a opção de transpor. Agora eu vou apagar os dados da coluna e eu converti aquela minha tabela que era em colunas, ela ficou em linha. E quero fazer a mesma coisa. Eu quero dizer o mês e quero que apareça o faturamento. Então eu vou colocar aqui março e quero que apareça o faturamento. Aonde ele vai procurar o março? Na linha 1. Observem que agora ele não está procurando na coluna, ele está procurando na linha. Então, ao invés de usar PROC-V, eu vou usar o PROC-H. E aí, PROC-H vai ser o quê? Valor procurado. O valor procurado vai ser março. Observem que a sintaxe é a mesma. Eu vou colocar o que, onde e qual. Vou procurar março, onde? Nessa planilhazinha, né, de janeiro até junho. E vou retornar o quê? Só que agora eu vou retornar o índice da linha. O índice da linha agora é o índice 2. Porque a linha 1 vai ser a linha que tem o janeiro. A linha 2 vai ser a linha que começa com 58 mil. Então, coloquei o índice 2. E a correspondência, ela tem que ser exata ou aproximada? Raciocina aí. Se eu colocar março, vai aparecer 70 mil. Se eu colocar dezembro, pode aparecer 74 mil? Não. Se eu colocar dezembro, ele tem que me retornar uma informação dizendo que não tem. Então, a correspondência aqui ela não pode ser aproximada. Ela tem que ser exata. Para ela ser exata, eu vou escrever falso. E aí, olha que legal. Janeiro. Fevereiro. Dezembro. Dezembro não tem. Então, não disponível. Julho. Não tem. Não tem julho. Não disponível. Junho. 74 mil. O que mudou aqui? Ah, os dados antes eram em colunas, PROC-V. Agora os dados são em linhas, PROC-H. Mas a sintaxe, inclusive, é a mesma. Ok? Então, já tivemos uma noção do PROC-V e PROC-H. Gostaria que vocês colocassem uma observação aí. Que o quarto argumento, ele pode ser verdadeiro quando a correspondência é aproximado. E pode ser falso quando a correspondência é exata. Ok? O padrão é a correspondência aproximada. Se você não colocar nada, a correspondência fica aproximada. Esse verdadeiro e falso, ele pode ser substituído pelo 1 ou pelo 0. O verdadeiro é o 1, o 0 é o falso. Sempre que você vira o número 1, no final, o número 1 está associado ao verdadeiro. E o 0 está associado ao falso. É uma lógica binária. Beleza? 1 é verdadeiro, o 0 é falso. E sempre que eu trabalhar com a correspondência aproximada, a primeira coluna, no caso do PROC-V, tem que estar em ordem. Beleza? Tem que estar em ordem para que ela funcione. Beleza. Então, vamos continuar, pessoal. Vamos fazer as questões. Teoria. Pode cair uma questão teórica? Pode. PROC-V, função de procura vertical. Procura um valor na primeira coluna, à esquerda da tabela, e retorna um valor da mesma linha de uma coluna especificada.
Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. E o PROC-H? Ao invés de procurar um valor na primeira coluna, vai procurar o valor na primeira linha. É a diferença do PROC-V para o PROC-H. Vamos trabalhar primeiro o PROC-V e no final da aula a gente trabalha o PROC-H. Vamos nessa. Questão de 2022. No Excel, as funções PROC-H e PROC-V são usadas em planilhas que operam relacionamentos, comparações entre dados dispostos em diferentes células ou planilhas. Assinale as categorias nas quais essas funções são enquadradas. Galera, a gente tem que saber que a função soma é uma função matemática, que a função média é uma função estatística, que a função C é uma função lógica, que a função taxa é uma função financeira, que a função concatenar é uma função de texto, que a função hoje é uma função de data e hora, e que as funções PROC-V e PROC-H são da categoria de funções de pesquisa e referência, que é o título dessa aula. Então, gabarito aí, PROC-V e PROC-H são de pesquisa e referência. Legal? Gabarito letra D de delta. Sintaxe da função PROC-V. Valor procurado, matriz, índice da coluna. Correspondência pode ser aproximado ou exata e é um argumento opcional. Se eu não fizer nada, se eu não colocar nada, o padrão é o verdadeiro, o padrão é a correspondência aproximada. Legal? Agora, mais questões. Assinale a alternativa que apresenta o resultado da função. Procura vertical. O que ele vai procurar? É a primeira coisa que você tem que entender. O que ele vai procurar? Ele vai procurar C7. Considerando que C7 é A003. A questão fala isso. A003. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar A003 de B2 até E6. Sempre na primeira coluna. De B2 até E6. Essa ficou sendo a matriz. Ele vai procurar o A003 na coluna B. Consequentemente, eu sei que a resposta tem que ser uma dessas três informações que sucedem. Ou é filtro de ar, ou é 1540, ou é indisponível. Quem determina esse índice é o número 3 aqui que vem na sequência. O número 3 está indicando que é a coluna de índice 3. Aí eu tenho índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4. Índice 3 é 1540. Gabarito letra D de delta. Repete. C7 tem A003. Ele vai procurar A003 na coluna B. Encontrou. Se ele não tivesse encontrado, ia aparecer aquele erro não disponível. Mas ele encontrou. Então, a resposta tem que estar aqui no amarelo. Quem vai determinar a informação que é a resposta é o índice da coluna. É a coluna de índice 3. Então, a terceira coluna é 1540. Gabarito letra D. Filtro de ar seria a coluna de índice 2. Indisponível seria a coluna de índice 4. Ok? B3 nunca seria a resposta. E SP003 também não seria a resposta. As letras A e B são impossíveis. Gabarito letra D de delta. Vamos que vamos! Vamos para a próxima questão. Professor, é muito difícil. Talvez essa seja a função mais difícil e mais previsível. Então, tem que aprender. E para aprender, a gente tem que fazer muitas questões. A primeira, você tem uma dificuldade. Na segunda, vai facilitando. Na décima, tu já está resolvendo de cabeça. Vamos para a próxima. PROC-V, o que ele vai procurar? O 19. Aonde? De A1 até D4. Então, eu tenho toda essa tabela aqui, ele vai procurar o 19. Tem 19? Tem, tá aqui. Ó. Já sei que a resposta tem que ser uma resposta dessa linha. Então, o gabarito, ele tem que estar aqui. Ó. Quem vai determinar o gabarito? O número da coluna.
índice 3. Quem é o valor da terceira coluna? Aí eu tenho coluna 1, coluna 2, coluna 3. O valor da terceira coluna é o 33. Resposta, letra E. Não é tão difícil, não. Procurei o 19. Sempre ele procura na primeira coluna. O 19 está aqui. Vai retornar o valor da linha. Encontrou o 19 e retorna o valor da linha. O índice da coluna que ele quer é a terceira coluna da matriz. Então a informação que ele vai me retornar é 33, gabarito, letra E. Beleza? Dá uma pausa, tenta fazer, depois vem comigo. Vamos para essa questão da Fundação Getúlio Vargas. Vamos embora. Considere uma planilha do Excel onde as células de A1 até A5 contêm respectivamente 8, 5, 7, 3 e 4. Então, de A1 até A5 eu vou desenhar. Contém respectivamente 8, 5, 7, 3 e 4. 8, 5, 7, 3 e 4. E as células de B1 até B5 contêm, respectivamente, Pedro, Maria, João, Tito e Mariana. Pedro, Maria, João, Tito e Mariana. A primeira observação que eu vou fazer, eu estou ensinando ainda, né? Então, eu vou fazendo observações que eu achar pertinentes. É que a coluna A, ela está toda desordenada. Por isso, é obrigatório que apareça o falso no final. Porque quando a coluna A não está ordenada, eu tenho a necessidade de ter uma correspondência exata. Senão, vou ter um erro de sintaxe. Legal? Não, ele não vai funcionar. Ele vai mostrar um erro lá não disponível. Então, se a primeira coluna tivesse ordenada, o argumento era opcional. Coluna desordenada, é necessária a correspondência exata, é necessário ter o falso. Agora, o que ele vai procurar, pessoal? Ele vai procurar, olha aqui, ó, o primeiro maior de A1 até A5. De A1 até A5, o maior de todos é o 8. Então, a resposta tem que ser um resultado da coluna que tem o número 8. E aí eu já sei que a resposta só pode ser Pedro, gente. Gabarito, letra D. Por isso que ele coloca o índice 2, né? Essa tabela só tem duas colunas. A informação da segunda coluna é Pedro. O índice 2, Pedro. Gabarito, letra D de delta. E aí? Tá conseguindo? Bora, fala comigo. Vamos continuar. Vamos para a próxima questão. Vai fazer sozinho? Dá uma pausa no vídeo. Não adianta só assistir a correção, não. Você tem que aprender com a dúvida. Tenta fazer. Eu te provoco. Vamos ver. Que fórmula pode ser usada na planilha em qualquer célula fora da tabela de A3 até A14 para apresentar a produção de julho de 2016 de forma correta? Então, ele quer a produção de julho de 2016. Ele pode procurar... Ele tem que procurar pelo quê? Ele tem que procurar pelo julho. Na verdade, ele pode procurar das duas formas, né? Ele pode tanto procurar pelo julho como procurar pelo 2016. Se ele procurar pelo 2016, ele vai ter uma função de PROC-H. E se ele procurar por julho, ele vai ter uma função de PROC-V. Então, seria possível procurar por 2016? Seria. Tanto por 2016 quanto por julho. Observem que todas estão procurando por julho. Então, não pode ser PROC-H. Por quê? No caso do PROC-H, ele teria que procurar por 2016. Então, não pode ser PROC-H. Vai ter que ser PROC-V. Aí ele vai procurar por julho. A matriz é de A3 até A14. Mas quando ele encontrar, ele quer de 2016. O que você vai ter que se ligar? 2016 é a coluna de índice 3. É a coluna de índice 3. E esses meses, eles estão em ordem alfabética?
Janeiro começa com J, fevereiro começa com F, depois M, A, não. Então, a correspondência tem que ser exata. Se a correspondência tem que ser exata, tem que aparecer falso ou zero. Gabarito, letra D de delta. Ok? Já começou a ficar mais difícil. Né? Por quê? Ele já colocou julho, A3 até 14, era tudo igual. 3 era tudo igual. Tinha que matar pelo quarto argumento, que é opcional. E nem todo mundo trabalha esse argumento. Então, você tinha que perceber que o fato dos meses serem textos que não estão em ordem alfabética, não estão classificados em ordem alfabética, a correspondência tem que ser o quê? Exata. Se a correspondência tem que ser exata, tem que aparecer falso ou zero no final. Gabarito, letra D. Ok? Vamos para a próxima. Tem muitas? Muitas. Pessoal, eu estou com uma dúvida. Qual é a dúvida? E se eu quisesse usar o PROC-H? Ah, então vamos lá. Essa é uma dúvida pertinente. Se quisesse usar o PROC-H, ele teria que procurar por 2016. Na planilha de A2 até E14. Observe que ele teria que incluir a linha 2, coisa que ele não tinha feito antes. E o retorno seria o índice da linha. O índice da linha seria índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Índice 8 e o 0 no final para ficar exato. Ok? Aí ele poderia usar a função PROC-H. Porque eu posso identificar uma posição representando a coluna e a linha, ou a linha e a coluna. Se eu estiver procurando a informação na coluna, é PROC-V. Se estiver procurando uma informação na linha, é PROC-H. Legal. Vamos para a próxima. Considerando a figura 1, que a fórmula pode ser inserida na célula K17 para determinar o valor da incidência dentre os estados do Sul, que corresponde ao menor número de casos ocorridos na região em 2016. Vamos lá. No Sul, em 2016, ele quer determinar o valor da incidência dentre os estados do Sul, que corresponde ao menor número de casos ocorridos nessa região em 2016. Corresponde ao menor número de casos ocorridos em 2016. Então, casos ocorridos em 2016 são essas duas. Determinar o valor da incidência que corresponde ao menor número de casos ocorridos nessa região em 2016. A incidência. Ele quer a incidência. Como é que ele vai fazer isso, então? O que ele vai procurar? Ele vai procurar o menor dentre esses dois. Esses dois estão nas células I15 e 16. Ele quer... É notório que aqui ele quer o 3.253, né? Que é o menor dentre os dois. Então vai ser procura vertical, o mínimo entre 15 e 16. Já acabou a questão. Gabarito letra B. E retorna o quê? Entre 15 e 16, retorna a coluna. Entre I15 e K16, retorna a coluna 3. Então, entre I15 e K16, eu tenho 3 colunas. Ele vai me retornar a incidência de 2016. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Retorna a coluna 3. Gabarito letra B. Eu parei, né, quando eu determinei o que ele ia procurar. Ele quer o menor. A informação está no enunciado. A fórmula que pode ser inserida para determinar o valor da incidência dentro dos estados, que corresponde ao quê? A correspondência ao menor número de casos ocorridos em 2016. Então, o menor número de casos ocorridos em 2016. 2016, número de casos do Sul. O Sul é só 15 e 16. O número de casos está em I. Ele vai procurar o mínimo dentre esses dois. Então, o gabarito aí ficou letra B. Essa questão da Petrobras,
é considerado uma questão muito difícil em concurso público. Então, se você está entendendo, você está no nível avançado do concurso. Bacana, hein? Vamos para a próxima. Vamos embora. Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que, se na célula J3, vamos lá, J3, for digitada a fórmula PROC-V J2, quem que ele está procurando, gente? Ele está procurando Jaru. O J2 aqui é o que ele vai procurar. Ele vai procurar Jaru. Aonde ele vai procurar? De A2 até G5173, porque a planilha é enorme. Então, de A até G, ele está procurando toda a planilha. Quem que ele vai procurar? Jaru. Então, vamos procurar Jaru aqui. Se tu não achar Jaru, tu vai perder o ponto. Achei Jaru. Então, a resposta é uma dessas aqui. Ó. A informação de resposta tem que ser dessa linha. O que ele está retornando? O índice 6. Ele está retornando o índice 6. Aí, o que você vai fazer? Você vai contar as colunas da matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é 569,682. Índice 6. Ele retornará a informação referente ao PIB, ó, porque essa informação está na coluna F. Então, PIB é o Produto Interno Bruto, gabarito letra D. Que coisa engraçada, né? Eu fui lá procurar na resposta o resultado, que é 569,682. Aí o examinador pergunta, a informação referente a quê? A informação da coluna F, é o PIB. Então, o gabarito é letra D de delta. Vamos que vamos! Caramba! Olha o tamanho do enunciado. Será que tem que ler isso tudo? Tem que ler isso tudo. Vamos lá. Melissa, auxiliar administrativa em uma fábrica de peças automotivas, criou 2 planilhas em um mesmo arquivo no editor de planilhas do Excel. A primeira planilha, identificada como triênio, representa a quantidade de peças produzidas a cada mês. Na segunda planilha, identificada como ano, Melissa montou uma estrutura para localizar o total de peças produzidas em 2018, a partir do mês digitado. Vamos ver se eu consigo entender. Ela vai digitar aqui, ó, mês fevereiro, ele vai procurar aqui e vai retornar 1243. Não é isso? Então, a função vai ser PROC-V, porque ele está procurando fevereiro na coluna A. É uma procura vertical. Quem que ele vai procurar? Ele está digitando nessa célula aqui. Ele está procurando por A3. Aonde ele vai procurar A3? Na planilha triênio, é outra planilha. Então, eu vou ter que colocar triênio, exclamação, e aí colocar essa planilha, essa matriz aqui. De A2 até D13. A2 até D13. O que isso representa? Uma referência externa. Eu estou me referenciando a células de outra planilha. Então, eu vou procurar A3, que é FEV, aonde? Na planilha triênio, exclamação, A2 até D13. E quando eu encontrar, eu vou retornar uma informação da coluna de índice 4. E tem que estar o quê, gente? Como esses meses são textos e não estão ordenados em ordem alfabética, eu tenho que ter um falso no final ou um 0 no final para a correspondência ficar exata. Então, essa é a resposta. É isso que eu vou procurar. Eu vou procurar por A3. Já acabou a questão. Vou procurar por A3. Aonde? Na planilha triênio, vou retornar o índice 4. Era isso mesmo? Índice 4 com 0 no final. Todas as alternativas tinham 0 no final, então 0 não era nem o mérito da questão, não era o grande problema. O gabarito aí ficou o que? Letra E de eco. A primeira coisa que eu respondo é o que eu vou procurar. Eu tenho que procurar A3. E A3 está nessa mesma planilha, então não preciso colocar nenhuma exclamação.
Eu só preciso colocar exclamação quando eu quero pegar uma informação de outra planilha. Gabarito, letra E. Vamos para a próxima. Analise a informação abaixo referente a uma função do Excel. Localiza um valor na primeira coluna de uma matriz de uma tabela e retorna um valor da mesma linha de outra coluna da matriz da tabela. Essa é a função PROC-V. É a teoria do PROC-V. Procura na coluna e retorna na linha. Gabarito, letra C. Gente, função C é função lógica, função média calcula a média aritmética, função concatenária é função de texto que vai agrupar, juntar, continua é função estatística. As demais não tinham nada a ver. Voltando para a Defensoria Pública de Santa Catarina. A função do Excel, versão 2010 em português, que procura um valor em uma linha e retorna o valor correspondente de uma outra linha indicada na declaração da função. E agora? Ele procura um valor em uma linha e retorna o valor correspondente na mesma coluna de uma outra linha indicada na declaração da função. Vamos jogar a teoria das funções só para a gente verificar se o examinador copiou de algum lugar. Quando eu coloco PROC-V, ó, procura um valor na primeira coluna e retorna o valor da mesma linha. E o PROC-H? Pesquisa um valor na linha superior e retorna o valor na mesma coluna. O que ele está colocando aqui? Procura um valor em uma linha e retorna o valor correspondente na mesma coluna de uma outra linha indicada na declaração da função. Aqui eu tenho A, B, C, D. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Marca texto. Como é que funciona o PROC-V? O PROC-V funciona assim. Ó. Procura na coluna e retorna na linha. Então vamos ver. Procura o valor em uma linha. Encontrei aqui. E retorna o valor correspondente na mesma coluna de uma outra linha. Não é o PROC-V, não. Como é que funciona o PROC-H? O PROC-H funciona assim. Ó. Vamos ver. Procura um valor em uma linha e retorna o valor correspondente na mesma coluna de uma outra linha. Ah, então essa é a função PROC-H. Gabaritozinho letra D de delta. Pode confundir? Pode confundir porque o examinador não é tão claro, né? Ele tinha que colocar, procura o valor na linha e retorna o valor correspondente em uma coluna. Né? Quando você pesquisa na linha e retorna na coluna, você tem o PROC-H. Ele poderia, né, utilizar, inclusive, a própria notação do Excel, a própria sintaxe, a própria descrição do Excel. Pesquisa o valor na linha superior e retorna o valor na mesma coluna. Então, PROC-H. Vamos lá, galera. Questão da Embel. Mais uma questão da FGV. Considere uma planilha que contém notas de uma turma de alunos, respectivamente, as notas 8,7, 9, 10, 5 e 8. Então, de A1 até A5, de A1 até A5, 1, 2, 3, 4 e 5. As notas são 8,7, 9, 10, 5 e 8. E nas células de B1 até B5, os nomes Antonieta, Gabriel, Sebastião, Bruna e Roberto. Primeira observação. Ele vai querer procurar, certamente ele quer procurar o quê? Uma nota na coluna A. Então a função é PROC-V. Essas notas elas estão desordenadas. 8,7, 9, 10 está crescente. 5
já ficou decrescente. Então, está bagunçado. Se está bagunçado, a correspondência não pode ser verdadeira. Agora sobraram duas. Eu estou entre a C e a D. Vamos ver. O que ele está colocando? A célula E1 exibe a média das notas da turma. A célula E2 exibe a maior nota da turma. A célula E3 exibe o aluno com a maior nota. E2 tem a maior nota. Então ele vai procurar E2 aonde? Na coluna A. Nas colunas A e B. A sintaxe vai ser A2.B para representar toda a coluna A e toda a coluna B. E vai retornar o quê? O nome do aluno. O nome está na coluna B. Então, índice 2. Gabarito letra D de delta. Questão difícil? É difícil. Inclusive porque tem muita gente que nem conhece essa representação de intervalo, né? A2.B é como se fosse toda a coluna A e toda a coluna B. Uma maneira abreviada de representar de A1 até B 1.048.576, que é a última linha da tabela, da planilha. Ok? Gabarito, então, letra D de delta. Próximo. Questão da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. João preparou uma planilha que contém, nas colunas F e G, uma planilha de códigos e nomes correspondentes. Os códigos nas linhas 6, 7 e 8 são M001, M010 e M999. E na coluna G, os nomes são Pedro, João e Maria. João deseja construir uma fórmula na célula 12, de modo que nesta seja exibido o nome correspondente ao código que tenha sido digitado na célula 11. Ele quer saber o nome correspondente ao código digitado em A11. Então, se ele quer saber o nome correspondente a um código, os códigos estão na coluna F, a função vai ser de procura vertical. O que ele vai procurar? A11. Aonde? Acabou a questão, né? Ele vai procurar A11, de F6 até J8, vai retornar o nome que está no índice 2, e o 0 porque a correspondência é exata. Observando que isso não necessariamente vai estar ordenado. A correspondência é exata. Então o gabarito aí ficou o quê, gente? Letra D. Só de você saber que a matriz nunca vai poder ser o primeiro argumento, você já eliminava a letra E. A matriz é sempre o segundo argumento. Esse endereço com 2 pontos é a matriz. A matriz é sempre o segundo argumento. Então já era suficiente para tu eliminar a letra E. Pessoal, e agora? Agora é a teoria do PROC-H. Função de procura horizontal, procura o valor na linha e retorna o valor na mesma coluna de uma linha. PROC-H, qual é a sintaxe? Valor procurado, matriz, índice da linha e a correspondência aproximada é o padrão, que é o verdadeiro. Questão da transpeto. Que fórmula pode ser usada na planilha em qualquer célula fora da tabela para procurar a produção de agosto de 2017? Agosto de 2017. Eu tenho duas maneiras aqui. Eu posso usar ou o PROC-V ou o PROC-H. Se eu usar o PROC-V, eu vou procurar por agosto. Aonde? Na matriz de A3 até E14. E vou retornar 1, 2, 3, 4. A quarta coluna. Isso seria o PROC-V. Mas se ele está procurando por 2017, ele está procurando na linha. Então não pode ser PROC-V. Vai ser PROC-H. Vai procurar por 2017 na matriz. E aí o que muda? O índice da linha. Aí você vai ter que contar. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7, linha 8, linha 9. Linha 9, gabarito letra D. Ok? A informação que você está buscando está na 9ª linha dessa tabela, dessa matriz. Então, gabarito letra D.
Essas funções seriam equivalentes, trariam o mesmo resultado. Ou PROC-V procurando agosto, dessa forma, ou PROC-H procurando 2017, dessa forma da letra D. Beleza? Vamos para a próxima questão. Agora a gente dá uma relaxada com as questões da IDECAM, da Celecom, da IDECAM. A planilha foi criada no Excel 2019, tendo sido realizados os procedimentos descritos a seguir. Em C11, foi inserida a expressão PROC-V. Quem que ele vai procurar? A6. Quem é A6? A6 é o 2. Ele vai procurar A6, ele vai retornar um valor dessa linha. Qual o valor? De índice 2. Índice 1, índice 2. O que ele está procurando? Plotter. Acabou a questão, gabarito letra C. E a outra? PROC-H B5. Quem é B5? B5 é o scanner. Aonde que ele vai procurar B5? Na mesma coluna e vai retornar a linha de índice 3. E aí, 1, 2, 3 é a multifuncional. Gabarito letra C. Não precisava fazer o cálculo do PROC-H. Isso é só para dificultar. Pelas alternativas eu já saberia pelo plotter, que era o gabarito letra C. Próxima questão. PFOSSE, perito forense do Ceará, banca IDECAM. Cai em tudo que é banca, gente. Em C14 foi inserida a expressão PROC-V A10. PROC-V A10. Então ele vai procurar o número 3. Aonde? De A8 até C12. Encontrou o número 3, vai ser uma resposta da linha. O gabarito é 3 ou 17 ou eletrônica. Quem determina isso? O índice da coluna. O índice da coluna 2 é 17. 17 só pode ser letra A. Acabou a questão. E o PROC-H? Procura horizontal C8. Vai procurar C8, que é elétrica. E vai retornar a quinta linha. Vai retornar a quinta linha. 1, 2, 3, 4, 5. Direito. Gabarito letra A. Não precisava fazer a segunda, porque com a primeira eu já sabia a resposta. E agora, pessoal, uma questão que caiu na CES Gran Rio, que o pessoal achou muito difícil. Muito difícil. E a única diferença é que ele colocou as funções em inglês. VLOOKUP nada mais é do que PROC-V. HLOOKUP nada mais é do que PROC-H. Então, tanto VLOOKUP quanto HLOOKUP nada mais do que PROC-V e PROC-H. O primeiro argumento nunca pode ser uma matriz. O primeiro argumento nunca pode ser uma matriz. O que ele está querendo aqui? Vamos ver. A figura abaixo representa parte de uma planilha composta por duas tabelas. A tabela esquerda descreve uma compra de alguns produtos. A tabela direita descreve os preços unitários. Na tabela esquerda, a coluna preço total representa o preço unitário do produto encontrado na outra tabela. O preço unitário do produto comprado encontrado na outra tabela. Então ele digita esse número aqui e ele consulta esse preço na outra tabela. A ideia é essa. Só que multiplicado pela quantidade. Então vai ser 4 vezes 11, aí ele chegou no 44. Legal. Por isso todas multiplicam por B2, que é a quantidade. E o código do produto, 1001, 2020, 3012, 4036, está ordenado. Se está ordenado, não faz muita diferença esse papo de verdadeiro ou falso. Mas o que ele vai procurar? Ele vai procurar por A2. Aonde que ele vai procurar? Na coluna E. Se ele vai procurar na coluna, a procura tem que ser vertical. Se a coluna tem que ser vertical, a pesquisa tem que ser vertical, eu já eliminei 3. O gabarito só pode ser letra B, acabou a questão. VLOOKUP, procura vertical. Quem que ele vai procurar? A2. Aonde? Na matriz, retorna o segundo índice, que é o preço, e multiplica o preço pela quantidade. Gabarito, letra B de bravo. Ah, é difícil? É até difícil, pessoal. É impossível? Não, impossível não é, mas é difícil. Ah, mas
O professor está em inglês. Ah, então agora tu aprendeu, né, que VLOOKUP é o mesmo que PROC-V e que HLOOKUP é o mesmo que PROC-H. Beleza. Inclusive, há editais que cobram, por exemplo, planilhas do Google. No Google você pode tanto escrever em português quanto em inglês. Então vale a pena conhecer as duas sintaxes se você estiver fazendo um concurso que cobre, por exemplo, uma suíte do Google. Legal? Galera, fechamos a aula de funções de pesquisa e referência. E vamos que vamos, galera. Um grande abraço para todos. Espero que tenham aprendido, que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato. Valeu!